Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente, fazendo o nosso 5º podcast Água e Vinho da 225. Esse podcast é o primeiro podcast de 2026 e ele está especial por um simples detalhe. Esses convidados maravilhosos que estão aqui comigo, que têm um caso espetacular para passar para vocês, que é nada mais, nada menos que existe alternativa à concessionária de cobrança de água. Ou seja, aquela conta de água que vocês sofrem tanto, você morador, você síndico, administrador de condomínio, existe alternativa, além da concessionária. A gente vai falar sobre isso aqui com essas pessoas maravilhosas que eu já vou apresentá-los. Mudamos um pouquinho o layout. Nos outros podcasts a gente começava sempre com o sommelier. Hoje a gente já começa com as figuras ilustres aqui conosco, né? Hoje o sommelier vai ser eu. Eu serei o sommelier. Olha que desafio gigantesco. Brincadeiras à parte, eu não sou sommelier, sou um apreciador de vinhos. E antes de mais nada, eu preciso fazer aqui uma ponderação e um agradecimento especial ao Fabrício Marchesi, da Marchesi Vinhos, em que cedeu 2 rótulos especialíssimos para a gente iniciar o nosso podcast. Já vou falar sobre os rótulos e vou degustar com os nossos amigos aqui esses rótulos para que a gente conheça esses vinhos. Não os conheço, nunca ou experimentei ou degustei esses vinhos, mas o Fabrício me deu a colinha desses vinhos e eu vou tentar passar aquilo que o Fabrício é tão especializado e passar o recado para vocês. Uma água especial também que eu trouxe aqui para os nossos convidados, porque como o nome do podcast, gente, é Água e Vinho, nós precisamos falar de águas especiais. E o mundo tem muitas fontes de águas especiais que precisam ser conhecidas. Não pelo seu valor agregado somente, mas pelos benefícios e pelas riquezas que tem ali de história, cultura e tecnologia nessas águas. Pois bem, meus amigos, antes de eu abrir o vinho, eu preciso apresentá-los, né? E voltando aqui ao tema, esses convidados foram escolhidos especialmente porque o tema é muito importante. Existe alternativa à concessionária de água. Começando de lá para cá. Lucas, eu já vou passar a palavra para ele, mas eu vou apresentá-lo. Lucas Sena, síndico orgânico, conheceu a 225 no ano passado por uma recomendação e uma indicação. E o Lucas, ele tem uma história bem interessante. A gente batendo papo aqui antes, ele me contou o seguinte. Ele morava num condomínio e esse condomínio não era muito organizado. Ele não era o síndico desse condomínio, era o morador desse condomínio, mas existiam alguns problemas crônicos. O Lucas, então, adquiriu um imóvel, um apartamento. O imóvel novo foi entregue, recém-entregue pela construtora ano passado, e ele falou, meu Deus, eu preciso organizar a casa para não viver o problema que eu estou vivendo. E o Lucas, então, encarou o desafio de se tornar síndico do condomínio e, vou dizer mais, está fazendo um trabalho fantástico no condomínio, o condomínio que ele está administrando. O Lucas é formado em Direito, bacharel em Direito, foi laureado como o primeiro aluno da turma. Isso é um feito, né? Só que o Lucas enveredou para a segurança pública. Hoje é um servidor público, voltado na segurança pública, mas já ele se torna aí um advogado de renome, com toda a certeza, e nós veremos esse nome ainda. Lucas Sena, já te dou a palavra. Meu amigo, obrigado pelo convite. Do meu lado aqui, nossa querida, ilustre Patrícia Magna. Patrícia Magna já é uma figura muito conhecida na 225, a gente tem um respeito, um carinho muito grande pela Patrícia. A Patrícia tem uma história que ela faz parte da história da 225, são mais de 6 anos com a gente, com vários condomínios. Diferente do Lucas, a Patrícia é uma síndica profissional, ela é sócia, diretora executiva, é isso mesmo? É isso tudo mesmo? CEO da Síndico Certo, que é a empresa que a Patrícia toca, com dezenas de condomínios. Os condomínios da Patrícia são todos cuidados com muito zelo, com muito carinho. Ela é uma pessoa muito cuidadosa, ela é muito exigente e é por isso que eu acho que deu certo com a gente, com a 225. A Patrícia foi a nossa primeira síndica, o nosso primeiro condomínio na Samambaia, 6 anos atrás. Foi a Patrícia que nos contratou e nos abriu as portas de Samambaia. Te agradeço demais por isso, porque a Patrícia realmente é uma síndica diferenciada. E está aqui hoje no nosso podcast
trabalhando esse tema muito importante, que é: existe alternativa além da concessionária. E o nosso mais recente parceiro, pouco tempo, né, William? Acho que a gente começou em julho de 2025. O William também estava numa situação aqui que estava tranquilo. Deixa eu até apresentar o William primeiro, calma. O William é um cara da área de TI, um cara dos dados. O William é uma pessoa muito dedicada também, já vim em assembleias com o William no condomínio, vi o tanto que ele tem a liderança do condomínio, isso é muito importante, a liderança que ele tem, mas não é a liderança somente pelo talento de ser líder, é pelo exemplo, pelo cuidado, pela acuracidade dos dados, das informações, organização, tudo é muito organizado. Você entra no prédio, inclusive, William, obrigado por abrir a casa, nós estamos dentro do condomínio onde o William é o síndico, você vê o nível do detalhe. Os estofados, os tapetes, as iluminações, não tem uma lâmpada queimada, o jardim impecável. Então você vê nos níveis dos detalhes que o síndico é atuante nessas coisas. Então o morador reflete e isso passa a ter voz de comando, voz de liderança, porque ele realmente é uma autoridade naquele condomínio no aspecto da gestão. Feitas as apresentações, eu vou falar rapidamente. Então o William é um condomínio recente, um síndico recente, parceiro da 225. Ele estava bem tranquilo e o nosso pessoal do comercial fez um contato com ele e falou: William, você já pensou em ter uma alternativa à concessionária? Eu falei: que é isso? Eu não conheço isso. Mas eu vou deixar ele contar essa história na hora que ele for contar. E o William ficou encantado com os resultados financeiros e agora, mais precisamente, com os resultados que vão vir na gestão do consumo, com o nível de informação que ele vai ter, que ele nunca teve. Quanto tempo tem o prédio já? 15 anos. Foi entregue em 2011. 2011, 15 anos. Então, um prédio de 15 anos com uma história na gestão de consumo. Minto. 15 anos com a cobrança de água, cobra, paga durante 15 anos. Agora ele vai ter uma gestão de consumo eficiente com a redução de custo eficiente. Aí ele vai contar mais sobre isso. Meus amigos, é um prazer tê-los aqui. Eu quero agradecer demais você ter nos aceito aqui, recebido aqui, porque é tempo de vocês, é deslocamento, é bagunçar o espaço do William todinho aqui. O Lucas tem viagem marcada daqui a pouquinho, a gente tem que correr porque ele já vai embora. Patrícia também já tem um monte de assembleia de condomínio, plantão, a vida de doido, então já tem que correr. Então, obrigado demais pelo tempo de vocês. A gente também agradece o convite. Muito obrigado mesmo. E aí, a ideia desse podcast é para você que está nos assistindo, saber que existe alternativa à concessionária. Bom, o papo tá bom e eu vou fazer um negócio diferente então. Eu vou abrindo o vinho ou já deixo vocês falarem porque vamos abrir um vinho porque a gente tem que tomar uma água, tomar um vinho, né? Vou começar pela água. Essa Aquapana, a gente já fez a apresentação dela no primeiro podcast. Eu não vou me alongar muito para a gente ganhar tempo. É uma água italiana, da região da Toscana. É uma água que foi servida na época do Iluminismo, uma água especial, leve, de pH elevado e de uma leveza absurda. A gente olha a água assim, que a gente fala é tudo água. Não é. No futuro eu falarei mais sobre águas e como ela pode revolucionar a sua saúde física, mental e até espiritual. Mas vamos lá. Vou servir a água Aquapana aqui para o William. Vou servir aqui para a Patrícia. Vou servir para o meu amigo aqui, Lucas. E depois eu vou reabastecer vocês. Vamos experimentar a Aquapana. Um brinde a esse dia especial. Feliz 2026. Boas gestões. Amém. Leve. Você não tem nada de química, nada de flúor, nada de cloro, nada de sulfato de alumínio. Concessionária, desculpa eu estar falando o segredo de vocês, mas é uma água leve, pura. Mas vamos lá. Agora eu vou abrir o vinho. Esse vinho foi cedido pelo Fabrício Marchese, da Marchese Vinhos. Esse rótulo é um rótulo primitivo. É a primeira fabricação, primeira produção da Marchese. Esse vinho é um vinho especial, tá? É um vinho de uma uva italiana da casta Primitivo.
O Fabrício Marchesi, junto com a equipe dele da Marchesi Vinhos, é um dos poucos brasileiros que conseguem produzir esse vinho. É uma casta extremamente complexa e o Fabrício fez um trabalho primoroso. São garrafas que são exclusivas, uma produção muito, mas muito dedicada, muito cuidadosa. Essa garrafa, por exemplo, é de número 352 e são apenas 3.000 garrafas. É um vinho extremamente exclusivo. Fabrício, você realmente é um cara espetacular para ceder esse vinho para a gente e vamos experimentá-lo, vamos degustar esse vinho para verificar o nível desse vinho. Ó, eu falei num outro podcast, eu não sou sommelier, os sommeliers vão me xingar, que eles fazem aquele ritual de pegar a serrilha e fazer aqui a bolsa, tudo isso é muito bonitinho, mas como a gente está no podcast, o prazo está curto, eu vou fazer o que eu faço lá em casa sem ser com as câmeras, vocês me permitem? Ó, aprendam, ó. Pronto, essa bolsa é simplesmente para proteger a rolha, para não dar nenhuma contaminação e tal, tá aqui, ó. Inclusive, da forma como eu faço, você pode atampar para não entrar mosquito depois, ó. Ela serve depois. Ela ainda vai ter utilidade. Ainda vai ter utilidade. Gente, eu vou abrir o vinho. E enquanto eu abro o vinho, eu já vou falando aqui do outro vinho ali. Esse outro vinho que o Fabrício também nos cedeu é um vinho rosé. É um vinho especial também, feito pela Marchesi. É um vinho também exclusivo, apenas 600 garrafas desse vinho, foram 660 mais precisamente, foi o que ele me passou. Tô pegando a colinha que o Fabrício me deu, tá, pessoal? Estudei junto com ele para ele me passar. É um vinho Cabernet Franc, 2024, extremamente leve. Vou abrir também, dessa vez a gente vai abrir já 2 vinhos, para a gente já começar os trabalhos, tá? Meu amigo William não toma nenhum tipo de álcool. Que bom, William. Sobra mais pra gente. Mas a água tá boa? Excelente. É? Tá. Mas eu costumo brincar o seguinte, o vinho você não precisa simplesmente tomar. O vinho ele é um ser vivo e eu vou colocar no seu copo o tinto primitivo um pouquinho para você sentir o aroma do vinho. Você não precisa bebê-lo. Realmente a gente tem que entender que tem pessoas que não tomam. Aqui, ó, Marchesi. O Lucas não está dirigindo, por isso que ele vai degustar um pouquinho, né, Lucas? Não está dirigindo hoje ele está com o aplicativo aí, exatamente. Tá aqui, Marchesi. Então vamos lá, eu vou servir um pouquinho aqui, para começar com a Patrícia, né? Patrícia, vou servir primeiro o vinho tinto para você. Eu não vou fazer aquele ritual de ver se o vinho tá bom, porque eu tenho certeza que ele tá espetacular. Vou servir você que tá mais do meu lado aqui um pouquinho. Só vou botar um pouquinho para não desperdiçar, que você não vai tomar mesmo. Lucas, vou botar um pouquinho para você. E vou também degustar esse vinho aqui. Agora eu vou servir, eu não vou botar o vinho branco para você, que eu acho que o tinto vai ser melhor para você senti-lo no aroma. Já vou colocar um pouquinho do branco aqui. E vou colocar um pouquinho do Sauvignon Blanc aqui. Fabrício, muito obrigado pelas garrafas. Nós vamos agora experimentar, degustar os seus vinhos. Gente, vamos fazer um brinde? A Marchesi Vinhos, a 225, a William, a Patrícia. Ficou longe, né? Essas cadeiras suas são grandes aqui. Nossa. Que aroma, hein? Uhum. E a água? O que você achou? Que a água você pode caprichar. Inclusive, deixa eu repor sua água aí. Gostou? Muito sabor diferente, né? É leve, né? Leve. Não tem sulfato de alumínio, não tem bário, não tem um monte de coisa aí. Cloro, flúor e algumas bombas atômicas que tem na água. Essa daí não tem, entendeu? Gostaram do vinho? Muito. Excelente primitivo, primeira vez que eu tomo primitivo que não é italiano. E vou te falar, Fabrício, parabéns. Espetacular o vinho. Muito bem feito. Muito bem feito. O cheiro. Bom, eu fui bem resumido aqui, porque a parte do sommelier ela demoraria mais. E como a gente está com prazo curto e o assunto é bom, vamos direto para o assunto. Por onde que eu começo? Acho que eu vou começar pela história do primeiro caso.
O primeiro caso foi nossa amiga Patrícia, do tema Existe alternativa além da concessionária? Patrícia, síndica de um prédio que não tinha essa situação, ela já conheceu a 225 sem precisar da concessionária, mas ela, como síndica profissional, acabou assumindo um condomínio em que a conta de água da concessionária não parava de subir, ficou sem controle, ela buscou a concessionária para tentar ajuda, mas foi pior. A concessionária mandou um monte de coisas para que ela fizesse de adaptações, acha o vazamento, enfim. Patrícia, conta pra gente esse case de vocês lá em relação ao condomínio de 48 unidades que você administrou e como é que foi esse case? Então, oi pessoal, tudo bem? Prazer Tudo estar aqui jóia. com vocês, participar dessa conversa, que é sempre bem produtiva, a gente sempre traz mais experiência e novas experiências para a gente estar buscando. Então, a gente sempre teve esse mito de que nunca existiria outra possibilidade de leitura individualizada além da concessionária, né? Então, demorou muito tempo para as pessoas passarem a conhecer e até ter conhecimento da norma, da lei, porque lá mesmo fala isso. Isso. E aí, quando eu era síndica orgânica, igual os colegas aqui, eu tive que correr atrás disso. Por quê? Porque a conta de água do condomínio era sempre um calo no sapato. Algo que sempre andava ali aumentando, trazendo o aumento da taxa de condomínio. E as pessoas não se preocupam em economizar. Então, é nesse viés aí que a gente correu atrás. E também para entrar dentro das normas, né? Que depois de 2021, nosso prédio tinha que se adaptar a isso. Foi quando a gente conheceu vocês e colocamos a leitura ali, já pela própria 225. Quando eu fui para outro condomínio, eu me deparei com esse problema. Porque lá a gente tinha leitura individual das unidades pela concessionária. Perfeito. E a gente tinha a leitura da área comum. Só que a área comum do condomínio, ela acaba indo de volta para o morador, porque o morador pagava o da concessionária e ainda tinha que pagar o rateio da área comum. E pela experiência já um pouco que eu tinha em outros condomínios, eu falei, isso aqui não está certo, porque a gente está pagando muito caro. Fui atrás da concessionária e aí ela veio com toda aquela história, fez vistoria nos relógios, no reservatório, mandou um relatório. O protocolo é sempre o mesmo. Isso, de um engenheiro falando, olha o reservatório de vocês, tem um reservatório inferior, ele pode estar tendo vazamento. Com isso teve um gasto muito alto para a gente procurar isso, para olhar, para tentar fazer a manutenção do reservatório, só que nada justificava aquilo dali. Foi quando eu resolvi comprar a briga e falar, gente, vocês estão pagando 2 vezes, pela experiência que a gente tem em outros condomínios. Só que, e para você conseguir tirar da concessionária e passar para 225, ou para uma empresa que faça esse tipo de leitura, não é tão difícil assim o processo administrativo. Só que, mais uma vez, as pessoas não conhecem e aí pensam, não, vai ser muito trabalhoso, tem toda aquela história de que a CAESB é dona dos relógios e que a gente teria que trocar todos os relógios, teria que fazer uma obra mirabolante, gigantesca. Até outro exemplo disso é o outro condomínio que vocês também fazem leitura, que o pessoal queria fazer essa obra para trocar todos os relógios e para dar os relógios todos para a CAESB. Então, a gente falou, não precisa fazer isso não, vamos parar por aqui para a gente economizar. E aí a gente fez todo esse trâmite administrativo. Fizemos uma assembleia, conversamos com os moradores aceitaram. E aí a gente entrou com o processo administrativo na concessionária, e tiramos. Claro que a concessionária tentou, novamente, continuar com a leitura. E aí já entrou um pouco mais da parte da gente falar, não, a partir do mês tal, vocês não leem mais o individual dos moradores. E aí a gente passou a fazer a leitura com vocês. Para se ter uma ideia, a conta de água da área comum, ela variava em torno de... Só um minutinho. Presta atenção nesses números. Eu já conheço, então por isso que eu fiz essa pausa estratégica. Presta atenção nesses números. Então, a área comum do condomínio, a gente já pagava em torno de R$13.500 de água da área comum. 13.500 para quantos apartamentos? 48 apartamentos. Fora isso, só a área comum. Fora isso, cada apartamento, eles pagavam individual a água deles. Então, por exemplo, tem aquela taxa
Fixa. Fixa, a gente pagava a taxa fixa para o condomínio e cada morador pagava a sua taxa fixa. Então, depois que a gente tirou a concessionária, no primeiro mês, já subsequente à leitura opcional, foi para a faixa de R$ 3.500. Hoje em dia está no máximo R$ 4.000. E isso sem a leitura dos apartamentos. Vê bem, 4.000 a soma das contas das unidades, Isso. a soma junto com a área, como todo o custeio da água desse condomínio, no máximo 4.000. Isso. E antes da implantação da 22.5, vocês chegaram a pagar quanto? 13.500 Só de área comum, mais as das unidades que davam em torno Mais de as 200 para unidades, cada um. pra cada um. Chegava a 18, 19.000, 20.000 fácil ali. Olha só, R$ 20.000. Há quantos anos ficou a concessionária lá dentro? Muitos anos. O condomínio. Bora colocar O condomínio tem quanto uns tempo? 10. O condomínio já tem uns 16. 16 anos, uns 10 anos de concessionária fazendo a individualização, cobrando essa água absurda. Além dessa despesa elevada, a cada pico, o síndico do momento, caça-vazamento, engenharia, selante na caixa d'água, manutenção na caixa, aquela loucura, aqueles gastos que são além da conta também precisam ser ponderados. E hoje você tem uma conta de 3, 4 mil reais mensal. 3, 4 mil reais. É assustador. Não é assustador? Isso. Aí a gente até juntamos toda essa documentação para recorrer, né, contra a concessionária dessa cobrança que foi feita anteriormente, porque agora a gente tem provas de que a água não era isso tudo, não era esse tanto de metro cúbico que eles acabavam lendo, né? Exatamente. Você sabe, Patrícia, que eu já levei o caso dela para alguns síndicos, eles pensam que assim, isso é papo de vendedor, ele quer vender para mim. Não é. A gente Eles acham que é mentira, que é papo de coach, ele quer vender coisas na internet. Não é isso. Gente, o problema hoje, qual que é o problema, William, Lucas, Patrícia e quem está nos assistindo? É a falta do conhecimento de que você não precisa ficar preso à concessionária. Óbvio que eu estou falando aqui de unidades que estão dentro de condomínios. A casa que está ali isolada na rua, ela sim depende da concessionária para fazer o faturamento. Mas existe uma normatização, a norma diz que o condomínio ele tem a prerrogativa de escolher se ele quer a concessionária ou se ele quer o sistema alternativo. E o sistema alternativo que a 22.5 oferece é exatamente uma questão de metodologia de cobrança e gestão do consumo para apurações de vazamentos e tal. Diga lá. Mas o que as pessoas às vezes vê na concessionária é uma segurança fictícia. É. Porque a pessoa fala assim, por ser uma concessionária, ela não vai errar no cálculo, ela não vai me cobrar mais, entendeu? Isso. Vocês concordam, ela não vai síndicos, ter custo, que estão pagando a conta? Vocês concordam? ela não vai ter custo, a gente não vai pagar uma taxa a mais, ela é mais confiável. E quando, na realidade, ela também pode ter falhas igual qualquer outra. Eu vou falar disso lá na frente, porque senão a gente vai alongar muito aqui, mas eu vou falar lá na frente, acho que em notícias, a equipe do marketing trouxe aqui, de novembro para cá, nós temos algo em torno de 400 condomínios que a gente faz. Sabe quantos condomínios a concessionária não fez a cobrança efetiva? Em torno de 80% desses condomínios. 80%. Eu estou com a equipe, eu estou contratando mais gente, porque a minha área de fiscalização da concessionária ela aumentou barbaramente. Porque eles não estão fazendo a leitura, eles não estão medindo, estão aplicando a média. Quando o cliente, a gente orienta, abrir o protocolo, eles alegam, o medidor está com defeito, nós vamos trocar. Eles trocam o medidor sem a necessidade da troca, o medidor funcionando perfeitamente, porque a gente tem um cálculo interno e um cálculo externo, e eles alegam isso para materializar o erro deles. Ou seja, para disfarçar o erro deles, na verdade. Então, estão errando. Medidor. Ainda cobra o medidor e a visita técnica. Isso. É um absurdo. Isso! Que é um absurdo. Pois bem, gente, existe vida fora da concessionária. Você que é morador e está nos assistindo, procura teu síndico, procura tua administração, procura a 22.5. Clica aqui embaixo, procura os nossos contatos, você vai entender que tem vida além da concessionária. E você pode fazer casos como esses aqui que vocês estão vendo. Da Patrícia é um caso emblemático, foi absurdamente elevado. Mas vamos lá. Lucas, depois eu vou para o William, que ele é o mais novo, o caso mais recente. O Lucas ali é um caso intermediário. Lucas, conta pra gente o teu case voltado para esse tema que existe
alternativa além da concessionária? Então, boa tarde a todos aí, boa tarde telespectadores. O nosso caso, lá no condomínio de Eu Sou Síndico, que é o Residencial Paraty, ele foi bastante emblemático para a gente. O que aconteceu? O Aron explicou um pouquinho, eu tive uma experiência pretérita no condomínio muito ruim, e quando eu comprei meu imóvel foi justamente para sair daquele ambiente. Eu falei, não, eu vou começar num ambiente novo, uma coisa que eu quero ter certeza que vai ter aqui vai ser ordem e segurança, porque não tem coisa pior do que você não ter paz no seu próprio local de descanso. Ainda mais para quem trabalha muito, eu trabalho bastante aí por conta da minha profissão, e em razão disso, logo após foi feita a assembleia de eleição de síndico, subsíndico, membros do Conselho Fiscal, a gente se deparou com o primeiro desafio, que foi fazer a previsão orçamentária. Então, como a gente ainda não tinha dados de nada, porque era um condomínio novo, a gente não sabia quantos moradores iam se mudar para lá, quantos ainda teriam que se mudar, a gente pediu um prazo de 2 semanas, para estar correndo atrás disso. E aí, a gente contratou a contabilidade, e por meio dessa contabilidade a gente foi apresentada a 22.5, porque a construtora ela tinha feito já o sistema para fazer a medição individualizada das unidades privativas. Só que a individualização ainda não tinha sido concluída. Então eles nos apresentaram, o Aron na nossa assembleia para fazer a previsão orçamentária apresentou a 22.5 para a gente, que é esse sistema de medição alternativa à concessionária, e de início assim, todo mundo ficou assim, muito surpreso, porque é uma coisa que realmente a gente não escuta falar, E vieram vários questionamentos, inclusive muito positivos dos moradores. Mas qual que é a diferença de fazer aqui, fazer pela concessionária X? Tem como você mostrar um cálculo pra gente, E foram com esses questionamentos que a gente se deparou na Assembleia. E quando o morador, que é muito bom de conta, Assim como o William ali, muito bom com dados, fez as contas ali na hora e falou, não, realmente fica muito mais barato. E a gente deu prosseguimento. Só que passaram-se alguns meses e, para nossa surpresa, porque tão logo finalizada essa assembleia, eu comuniquei à construtora para eles não darem continuidade no processo de individualização que eles tinham dado entrada antes de entregar o condomínio, porque o plano deles era já entregar o condomínio com essa individualização feita, A gente foi surpreendido que a CAESB tinha, por algum motivo, concluído o processo, E, em razão disso, a gente começou a tomar medidas junto com o nosso jurídico para tentar reverter isso, Porque a construtora, quando ela estava com os poderes para mexer com essa parte documental, ela tinha feito, mas ela fez a mais do que ela deveria, O Aron pode, inclusive, estar explicando isso aí melhor. E a partir, a gente começou outra saga, junto à concessionária, que é para tentar reverter. E a gente começou a entrar num problema que é a burocracia do Brasil. Sim. Porque toda hora eles pediam uma coisa diferente. Toda hora. A gente entrava com um pedido, eles demoravam uma hora para responder, a gente providenciava aquilo que eles tinham solicitado e novamente eles iam com um novo pedido, ao meu ver, cada vez mais descabidos. E a gente tinha 2 alternativas, ou a gente judicializava, ou a gente tentava agilizar pela parte administrativa. E eu conversando com o advogado do condomínio, a gente chegou numa data. Se até data tal não resolver, a gente judicializa. Porque, apesar de, ao meu ver, ser um direito líquido e certo, não só do condomínio, mas dos condôminos também, porque aquilo já tinha sido definido em assembleia, e ao meu ver, para mim, eles estavam deturpando a legislação distrital que rege o tema, até que a ação tramitasse, até que fosse feito o convencimento do juiz, ainda tem a questão do recesso forense, a gente poderia demorar muito mais do que o necessário para tentar resolver esse problema, tanto é que demorou praticamente 1 ano para ser resolvido. E sempre com a cobrança dos moradores, porque eles efetivamente viram redução nas contas. Tanto é que, quando você está acostumado com um padrão de cobrança X e depois vem um X mais Y ali, isso causa um desconforto. Então, eu vou dar um exemplo pessoal e dar um exemplo de outros moradores também, porque além de ser síndico orgânico do condomínio, eu também sou morador, Então, assim, o meu caso, quando a concessionária finalizou esse processo de conta própria, a gente teve que retomar para o modelo tradicional, a conta de água facilmente passava da faixa de consumo 3. Agora, quando a gente retomou, e fez só o rateio entre as unidades, ainda não é nem a medição individualizada proporcional.
né, dificilmente passa da faixa 2 o rateio de todos os moradores, independente do padrão de consumo. Então, foi uma redução significativa e que, ao meu ver, né, com muito mais transparência, porque a gente consegue ter acesso a um relatório mensal de como está o padrão de cobrança, quando for no mês tal, e a gente consegue até ver uma evolução, né, do padrão de consumo daquela unidade. E para a gente que é gestor, isso faz toda a diferença, até para poder, por exemplo, identificar se uma unidade está com vazamento, se não está, se é a concessionária que está inventando coisa. Então, assim, né, ao meu ver, o principal ganho não foi só o financeiro, mas também esse ganho de gestão, porque facilita para o morador, né, que está ali pagando a conta de água todo mês, e facilita também, né, para quem está fazendo a gestão. Né? Atualmente eu sou síndico, no futuro, né, pela convenção, outra pessoa vai me suceder e, né, quanto mais ferramentas a gente tem para estar facilitando a vida, né, de quem administra, porque não é uma função fácil, né, meus colegas aqui não deixam mentir, é muita cobrança, sim, muita coisa que a gente tem que se preocupar, porque a gente tem que cuidar não só da nossa casa, tem que cuidar da casa dos outros também. Né, cuidar da segurança e, ao meu ver, quanto mais transparência, melhor. Então, né, eu acho que foram os principais ganhos que a gente teve quando migrou para o sistema alternativo. Né? Eu vou até fazer uma confissão aqui perante ao público, você não sabe disso, você vai descobrir agora. Quando vocês avisaram a gente que a construtora tinha dado entrada no processo, eu botei, meu Deus, mas que coisa absurda. E aí eu falei para a turma internamente, a concessionária não vai deixar mais eles voltarem. Por quê? O que acontece? E aí presta atenção, pessoal, que isso é o pulo do gato. Quando você faz a transferência da medição individualizada para a concessionária, você preenche um termo de doação da estrutura hidráulica. E esse termo de transferência da estrutura hidráulica é uma doação de fato. Então, vamos pegar todos os ativos hidráulicos ali, medidores, registros de água, toda a parte do shaft ali, do croquis de água ali, é transferido e dado a transferência, doado para a concessionária. No momento que ela recebe essa doação, é uma questão de sistema e contabilidade. Aquilo passa a ser um ativo da concessionária. E aí, quando aconteceu isso, eu falei internamente, né? O Lucas nem sabe disso. Olha, eu acho que a concessionária não vai deixar esse pessoal em paz, porque eles já devem ter colocado, devem ter dado entrada, porque não foi, entenda que, para deixar bem claro, o Lucas foi muito claro na comunicação, mas só para reforçar, o condomínio não queria a concessionária, os condôminos não queriam a concessionária, porque ficaria mais caro, eles já perceberam isso e está começando a difundir isso no mercado, eles estão começando a entender. Eles tinham a decisão de começar um novo empreendimento do jeito que eles quisessem. É a prerrogativa que a determinação da norma diz. O condômino e o condomínio optam por aquilo que eles acharem mais conveniente em relação à gestão do consumo. Obviamente tem que fazer a medição individualizada, mas você pode escolher o caminho da concessionária ou um caminho alternativo, mas você tem que fazer a medição. O condomínio falou, aqui é mais barato. Só que a construtora já tinha doado o sistema. Antes da entrega do bem, a consultora já tinha dado entrada no processo. Eu acho que ela foi até silente, ela foi até responsável de fazer um processo mais organizado. Ela teve boa fé. Eu arrisco a dizer que a consultora nem sabia da existência da 225. Se ela soubesse, talvez a gente tivesse. Porque a gente tem bastante parceria com consultoras em que ela já implementa a minha solução. Tem algumas consultoras que o prédio deles já entra com a solução da 225 ao invés da burocracia gigantesca da concessionária. Então eu estou fazendo essa confissão que eu duvidei que vocês voltassem. E olha só, depois de alguns meses, me chega o Lucas lá no atendimento falando assim, vamos voltar? Falei, claro, vocês são muito bem-vindos e eu fico com uma dor muito grande quando acontece isso, porque foi alheia à vontade da administração do condomínio e dos condôminos. Isso é muito ruim. Eu tô com um caso, ao longo desses anos, eu tô com um caso de um condomínio que eu não sei o que deu na cabeça deles. Eles não perguntaram nada a 225 e migraram para a concessionária. Olha só, tem 2 meses. Eu já recebi chamada na central de atendimento falando, por que vocês não estão fazendo mais a medição? Minha conta aumentou muito. É uma decisão, às vezes, que é do administrador, do síndico. Síndico, eu sei que transferir tudo isso para cá, para a concessionária, eu
eu sei que transferir para concessionária, você tem a sensação de que você está tirando uma responsabilidade e um peso. Porque se der um problema, liga na concessionária, liga no 0800. Não, isso é um problema seu e da concessionária. Quando o síndico traz para dentro a gestão alternativa, ele acha que ele está trazendo problema, mas depende do que ele está contratando. Se ele estiver contratando uma empresa que vai assessorar, vai ajudá-lo, vai corrigir, vai reduzir custo, ele não está trazendo problema. Aí é uma visão muito pequena, muito egoísta, de achar que eu não estou... E eu vou fazer até um adendo, Iron, claro. Né? Para você que é síndico e está assistindo a gente aqui. Né? Qualquer aumento que for gerar no condomínio, que for impactar a conta dos condôminos, o condômino ele vai entrar em contato com você. E condômino, né, os colegas aqui não deixam perder, não tem horário. Então o condômino vai mandar mensagem para você dia 10, dia 11, aí você está viajando, tá diferente, ele não quer saber o porquê, ele vai querer saber por que a conta dele teve 20, 30% de aumento do nada. O tempo que você vai parar para encaminhar essas pessoas para a concessionária, você poderia estar destinando para outra coisa. Então, assim, quando você tem uma ferramenta de gestão que é mais útil, isso minimiza trabalho. Porque nas vezes que a gente precisou que os condôminos ali estavam com dúvida em relação a algumas coisas ali, né, eu posso falar por mim, a gente sempre foi muito bem atendido, né, porque o suporte é realmente diferenciado. Então, é que nem o Iron bem pontuou, né, é uma visão pequena. Isso vai minimizar a dor de cabeça, principalmente quando a gente precisar fazer reajuste de taxa, né, previsão orçamentária. Então, é uma coisa, inclusive, com uma ferramenta para diminuir custo na gestão, uma coisa que é um desafio cada vez maior para nós que somos síndicos, né? E a gente vê o preço de tudo aumentando, principalmente de bens e serviços. Excelente, Lucas. E eu fico até pensando e triste pelos condomínios que eu não consigo individualizar. Porque tem condomínios muito antigos que a gente tem todo um problema na hidráulica e a gente não consegue individualizar. Então, eu tenho um condomínio hoje em dia que tem conta de água de R$30 mil por não ter a individualização. Não ter a estrutura pronta dos individuais ali, né? Os tubos e os medidores. E aí é importante trazer que com o uso da tecnologia, vocês já conseguem individualizar até esses com falha de estrutura. A gente não conseguiu lá ainda porque não tem um coro. O pessoal não é tão adaptado à tecnologia, né? A gente tem que ir trabalhando ali as pessoas para isso. Mas é uma ferramenta muito importante e que traz um benefício muito grande para o condomínio, por causa dos custos, igual o Lucas falou. Isso que a Patrícia está falando é um negócio extremamente importante. Eu vejo condomínios, vou falar um jargão, com a faca e o queijo na mão, e ele pega a conta e faz lá o rateio igual para todo mundo. Isso é um crime. Ele já tem até o medidor, Patrícia. Isso. Você que sabe a realidade do condomínio que não tem um medidor, não tem um tubo individual, o pessoal sofre, porque às vezes o pessoal está pagando uma conta de água mais cara que a taxa do condomínio. A taxa do condomínio dele com a água embutida, R$500. 300 é água. Isso. 200 é as outras despesas. Estou mentindo? Não. É exatamente isso que acontece. A água é mais cara que a taxa do condomínio. Por quê? Porque não se pede vazamento, as pessoas não têm pudor em gastar e desperdiçar água. Dependendo do condomínio, tem estruturas de água para restaurante, lavar. Vizinho a esse condomínio que eu sei que você está falando, quando a gente implementou, a pessoa desativou, Lucas e William, um apartamento no térreo, eram 2, 3 quartos, não me lembro, e transformou em uma cozinha industrial. Aí implementamos a solução, acho que você já ouviu falar desse caso. Implementamos a solução, 2 meses a conta da pessoa bateu lá R$1.500, porque ela realmente consumiu aquela água. É muito utensílio para lavar. Então, assim, a pessoa usa, às vezes, de não ter a individualização para se beneficiar, para fazer um lava-jato, para fazer um restaurante, para fazer uma lavanderia. Você já parou para pensar? Você monta um monte de máquina ali dentro do prédio. Não, você já entra em casa de um morador, já foi fazer visita, aí você chega lá, a torneira da cozinha tá pingando. Aí você fala assim, por que você não troca essa torneira? Ah, depois eu vejo. Claro, e quem tá pagando são os vizinhos. Os vizinhos que estão pagando o desperdício, William. Gente, é absurdo. E nesse condomínio eu tenho muito problema de vazamento. Isso que você falou realmente me dói, porque tem condomínios que estão com tudo pronto, mas eles não fazem. Ou fazem a bendita da planilha de qualquer jeito, ou fazem de qualquer forma, só para dizer e cumprir o protocolo, eu faço medição individualizada. Não, você finge que faz.
Você não faz. Você só diz que tem um protocolo atingido e atendendo. A gente sabe como é que funciona. Boa observação, Patrícia. Já vou servi-los mais. Espera aí, deixa eu só passar a bola pro William, que o William só fica balançando a cabeça aqui, eu quero ouvir a voz dele. William, meu querido. Parecendo que eu sou mudo, né? O William parece até aquele pastor, né? Aquele pastor famoso, não vou falar o nome não, mas parece aquele pastor famoso. Aí o que acontece? O William, me conta um pouquinho da sua história. O William é uma história bem diferente da Patrícia, quer dizer, parecida com a da Patrícia, é diferente um pouco, só que todos eles têm o mesmo tema. Eles mudaram para uma alternativa diferente da concessionária. A concessionária estava estabelecida e aí veio a 225 para reformular essa história. Conta pra gente aí sua história. Enquanto você vai contando, eu vou servindo. Seja bem-vindo, né? Ah, muito obrigado. Sua casa foi muito Prazer em receptiva. recebê-lo aqui. Nossa, foi muito bom. Então foi algo que me surpreendeu bastante, pelo motivo que eu sou síndico há 10 anos, né? Então, 10 anos já? 10 anos, fiquei 8, aí tirei um ano sabático e depois eu retornei, já é meu terceiro ano, né? E aí o Eric, que é um colega meu, numa festa, ele me interpelou e perguntou, né? Você ainda continua... Comercial. Comercial da 225. Você ainda continua síndico? Aí eu falei que sim, ele falou assim, aqui é individualizado? Eu falei que sim, é individualizado. Cara, você já ouviu falar de eu estou numa empresa, a 225, que faz leitura individualizada de hidrômetro e tal. Eu falei assim, não, nunca ouvi falar não. Aliás, eu nem sabia que existia uma empresa que seja alternativa, né, à concessionária. Aí foi que ele me apresentou o Iron, né? O Iron fez uma proposta pra gente, falou assim, ó, eu vou vir aqui para dentro do teu condomínio, vou fazer um estudo durante 3 meses, daqui 3 meses eu volto e te apresento a... Não te encho mais o saco. Daqui a 3 meses 3 você me dá meses. 15 minutos e eu vou te Isso. mostrar o que aconteceu nesses 3 meses. Exatamente, né? Então ele veio aqui, ficou Julho, agosto, setembro e outubro, Isso. né? Aí reunimos novamente, eu fiquei impressionado, como ele bem disse, eu sou da área de TI, né? Então eu trabalho com tecnologia, números, né? Então ele me apresentou a plataforma, eu fiquei impressionado com a plataforma da 225, um dashboard com inúmeras informações, um relatório completíssimo. E esse cara aqui é da área de dashboard. Da área de BI, um pouquinho, eu entendo um pouco, né? E assim, eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de informação, Legal. com a precisão dos números, Legal. né? Com a disponibilidade das imagens, dos hidrômetros, enfim. Eu falei assim, não, eu tenho que... E sem falar, né, do principal, que é o econômico, a redução, né? Fiquei extremamente impressionado com a redução ali, 3 meses, quase 15 mil reais. Por mês. Aí eu falei assim, eu tenho que apresentar, tenho que fazer a assembleia. Como é que é isso, Airo? Vamos correr com isso, como é que eu tenho que fazer? Né? Não, agora você chama a assembleia, né? Então... Esse ponto aqui eu vou até fazer um adendo. A gente se especializou em condomínios que estão hoje com a concessionária, desesperados, não sabem como resolver. E o que eu faço? A gente criou uma plataforma onde eu entrego para o condomínio, Lucas, Patrícia e William. O William já pegou isso de uma maneira mais refinada, né? A Patrícia foi o primeiro ali, mas aí o Lucas, teve outros casos também, aí o William já pegou isso mais refinado. Então lá a gente já entrega, pessoal, como é que você tem que fazer a assembleia, qual é o estudo, qual é a ata que você tem que apresentar, o ofício que você tem que entregar, o acompanhamento para aquilo lá e todo o passo a passo. Então assim, vocês vão ser municiados, vão ser assessorados. Vocês não precisam de jurídico, é tudo administrativo, como o Lucas falou, não há necessidade de judicializar. O aspecto do judicial que o Lucas tocou é porque foi um pouco diferente, né? Ele já estava no alternativo e infelizmente voltou. Não precisou judicializar. Eles vão resistindo ao máximo para ver se te matam na canseira, né? E aí foi legal isso, né, William? Essa assessoria aí, né? Mamão com açúcar, Mamão né? com Mais açúcar. fácil do que tirar pirulito de criança. E como é que era a área comum de vocês? Você pagava separado? Isso, separado. Então tem a individualização, cada morador paga a sua conta, né? E tem a área comum do condomínio também. Esse rapaz aqui tá ficando com os cabelos brancos, mas não é brincadeira não, é a gestão que ele faz. Você sabe que o William,
Vou contar. Posso contar a história do caminhão-pipa? Pode. Vou contar a história do caminhão-pipa. Quando eu vim aqui, fiquei assustado. Sabe o que ele faz para reduzir a área comum? Isso é síndico que zela. A área comum estava muito elevada, pipocando aqui a área comum. Aí o William tomou a decisão de sabe fazer o quê? A área comum, ele tem piscinas, aqui ele tem espelho d'água, ele tem jardim grande. Eu vou comprar caminhão-pipa de água potável, qualificada, que vai ficar mais barato do que a água da área comum. Eu faço isso no meu também. Olha aí, não precisa fazer mais. Vê bem, a gente vai conversar sobre isso. Eu conversei com isso com o William. Esse gasto que você tem, o William gasta um absurdo. Pessoal do caminhão-pipa, desculpa, vocês vão perder um cliente, mas é por uma boa causa. Ele não precisa mais desse caminhão-pipa, por quê? Porque a conta de água dele está chegando no nível de equilíbrio que a despesa de área comum dele está batendo negativa agora. Então ele pode inserir o caminhão-pipa porque a água dele ficou barata. O metro cúbico dele ficou econômico. Não é mais um metro cúbico de R$40 a área comum. O metro cúbico agora é R$3, R$4 o metro cúbico. Então assim... Por isso que eu tava pensando, por que eu nunca precisei do caminhão-pipa? Por isso. Você entendeu agora? Vou dar um exemplo aqui, que teve uma vez que meu encarregado, um excelente encarregado, Joelto, por sinal, ele foi completar ali com água da concessionária. Sei. No mês seguinte que veio, eu falei assim, não, Joelto, o que aconteceu? Não, seu William, eu peguei ali, fui encher as piscinas ali, eu falei, não faz isso mais não, meu amigo. A conta de água quase que dobrou. Isso. Isso no modelo concessionário ainda. Modelo concessionário, e pouquíssimo metro cúbico de água, entendeu? Isso. Muito pouco. Aí a gente vê essa questão do caminhão-pipa, realmente é uma providência importante para que ele reduza o custo da área comum. Mas por quê? Porque a conta é muito alta. Agora ele não tem mais essa necessidade. O custo da área comum cai, despenca, ele pode voltar agora a ter a água da própria concessionária, que ele está pagando por ela. Não tem nenhum jeitinho, nenhuma manobra, não tem nada de errado, de treta, não. Ele vai pagar pela água que passou pelo medidor principal, que vai gerar a conta, e vai pagar por ela. E vai ficar mais barato, ainda vai economizar de caminhão-pipa. Já chegou a pagar de caminhão-pipa quanto por mês? R$ 1.200 por mês de caminhão-pipa. Não tem mais essa despesa e a despesa despenca mesmo aí. E sobra mais dinheiro no bolso do morador para poder investir no condomínio. E foi legal essa assembleia. Eu posso falar com bastante afirmação, a gente participa de muita assembleia, mas essa foi recente. Foi muito engraçado ele. Aí também vou confessar, eu não conversei com ele sobre isso depois. Tinha uma senhora, ela estava bem resistente, aí ela estava tentando convencer as pessoas. Aí no final ela começou a falar bem, porque ela já era cliente da 225 em outro lugar. Eu conheço, vocês realmente fazem um trabalho legal. Ela depois começou a aprovar e aceitar. Aí teve um outro rapaz que falava, vocês também fazem um outro condomínio que eu também tenho imóvel, gás. Eu falei, rapaz, aí a outra falou, vocês também fazem. Ou seja, chega num momento em que daqui a pouco a gente difunde tão bem feito o trabalho que as pessoas começam a referenciar. E vou fazer outra confissão. Os clientes chegam para a gente hoje por recomendação e referência. Porque é uma dor de cabeça geral e as pessoas se conversam. Gente, como é que vocês resolveram o problema de água do condomínio? Porque aqui está um inferno. Eu fiz isso, minha conta despecou 80%, 40%, 30%. E tem esses resultados factíveis. É real. Como eu trabalho com vários condomínios, a gente pega várias características diferentes. Tudo então, diferente, por exemplo, eu tenho 2 condomínios que eles são bem padrões parecidos. Um é pela concessionária, a gente não consegue individualizar, ainda estamos trabalhando para isso. Certo. E o outro é pela concessionária e já é individualizada com a leitura de vocês. Certo. Então, a conta desse que não é individualizado, ele varia na faixa de R$30 mil. A conta do outro, isso eu estou falando de condomínios com as mesmas características. Sei, por exemplo, quantidades. Tá. Isso, por exemplo, tem jardim, não tem piscina, a única área de lazer que tem é uma quadra, a mesma quantidade de unidades, ali, a diferença de umas 20 unidades no máximo. Tá. Esse outro condomínio, a conta varia assim, de 15 a 17 mil reais. O condomínio que nós fazemos a gestão, Isso. ele é praticamente metade do preço do outro. Do preço do outro. Olha aí. Porque o outro, a gente não tem esse controle. Olha aí. De quem tá usando água a mais, de quem tá com vazamento, de quem não tá. É a falta da gestão. E aí podem se perguntar aí, né? Mas por que esse condomínio não consegue individualizar?
problema da construtora. Sobra 2 canos de água para cada unidade. Então, a gente teria que ter 2 relógios, um para o banheiro, um para a área da cozinha. Mas é fácil fazer. Hoje a gente já tem tecnologia que dá para fazer isso. isso. Hoje dá para fazer. Isso, mas lá eles não são muito adeptos. A gente está trabalhando para isso, para botar na cabeça deles. E o investimento é super baixo, Patrícia. Inclusive, depois você pode falar com eles que a gente conseguiu fechar uma parceria com a instituição financeira em que eles conseguem financiar isso aí. Nem precisa financiar, para ser bem sincero. Uma despesa de R$500, dá para fazer ali um parcelamento em 12 vezes. 12 vezes de 40, 12 vezes de R$45. R$500 seria o que eles economiaram, a economia de mais ou menos uns 6 meses. Menos. Se a conta está dando 300 lá e baixa para 100, 2 meses e meio ele já paga esse investimento. É esse tipo de coisa, é tipo energia solar. Não vamos ficar gastando tempo. A pessoa às vezes economiza na conta no primeiro mês já o investimento e ela não percebe que é melhor. A questão da individualização de água, a mesma coisa. A pessoa fica 10 anos pagando R$300 por mês, sendo que poderia estar pagando R$80, R$70. É infelizmente esse bloqueio. William, foi muito legal esse seu projeto aqui e eu acho que ele vai trazer muitos frutos, tá? A gente está em Águas Claras. Para quem não é de Brasília, Águas Claras é um polo de condomínios, acho que é o maior pool de condomínios, ou seja, um bairro somente de prédios. E é um lugar que a gente tem muitos condomínios aqui. E esse case do William é um case especial que a gente vai proliferar, não só em Águas Claras, mas em todos os outros bairros que precisam disso aqui. Tá bom? Gente, eu vou fazer só uma pausa para a gente falar desse vinho aqui, né? Ela tá curiosa para saber do vinho. Fabrício Marques, vamos experimentar agora o Cabernet Franc, o Rosé. O Fabrício me ensinou que ele não pode ser muito gelado, porque ele perde as propriedades, você não consegue sentir as notas do vinho. Rapaz, eu tô ficando enjoado com esse negócio. Aí você tem que estar com o vinho ali frio, e ele tá na temperatura, Fabrício, aquela que você me ensinou, ideal. Vamos lá, vamos experimentar? Você não precisa não. Eu vou tomar. Toma água, deixa eu servir para você água aqui. Pô, mas vocês bebem água demais. Eu acho que o nome do podcast vai ser só água da próxima vez, porque vocês tomam água demais. Vocês gostaram da água, viu? E aí, o que vocês acharam do vinho? Aquele lá é maravilhoso. Vamos brindar? Brinda aí, meu filho, com a água, saúde, a gestão e a economia, antes de mais nada. Senão a gente não consegue tomar um bom vinho. Ó, adorei. E eu vou te falar, não sou muito adepto de vinho branco, vinho rosé, mas eu adorei. Um vinho leve. Esse aqui dá pra tomar. Né? Não exagera não, que você ainda tem muito podcast. Pode descer a garrafa. A pessoa nem bebe. Mas é maravilhoso. Meu Deus, que vinho bom, Fabrício. Espetacular. Só fez 660 garrafas, hein? Tá de parabéns. Aproveita, gente. Faz o contato lá na Marques, que eu não sei se ele tem mais garrafa, não. Essa garrafa foi especial. Fui buscar lá na fonte para mostrar para vocês. Parabéns, viu, Fabrício? Gostou, Lucas? Muito bom. Lucas também não é muito adepto de tomar, não, mas ele falou, eu vou fazer as honras, porque hoje eu estou de aplicativo, eu consigo tomar um vinhozinho. Maravilhoso. Fabrício, obrigado pela indicação. É um vinho realmente estruturado, um vinho leve, bom para tomar num dia de piscina. Aos adeptos da cerveja aí, uma boa opção. Uma opção mais saudável, mas uma garrafinha só, pessoal. Não exagera não, porque senão passa mal. Gente, eu queria agora só fazer um ping-pong bem rápido aqui. Só uma pergunta básica aqui. Vou começar pela Patrícia. Qual que é a dificuldade, então, Patrícia, assim, em poucas palavras, de implantar uma solução essa em condomínios hoje no mercado? O que seria a dificuldade hoje para implantar uma redução tão significativa? Já que é tão bom, por que os condomínios não implantam isso? Pela quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Isso, da gente sempre achar e ter a confiança de que a concessionária é a melhor opção, quando na verdade não é. Igual o William falou, tem muito síndico, ou até o condômino mesmo, que não conhece outra opção. Perfeito. Então é mais isso. A dificuldade é essa, porque o processo administrativo em si, ele é fácil. Perfeito. Ele transmite. Lucas, o que você acha? Você concorda com ela? Complementa? Concordo e gostaria de complementar que é o seguinte, além de você querer quebrar esse paradigma aí, né, você enfrentar a resistência de pessoas que têm a ignorância como um modo de vida. Exato. Isso pra mim que é o mais complicado. Ignorância como modo de vida. Tem gente que é do contra só pelo fato de ser do contra, né? Os colegas não deixam mentir. Tem morador que vai na assembleia ali só pra atazanar o coitado do síndico. Quando o edital chega, ele já fala,
Sou contra. Que dia que é? Isso. Vou lá porque eu sou do contra. Exatamente. Né? E às vezes pode não ser o síndico, às vezes pode ser um morador, né, que faz a sugestão aí, traz a solução para o condomínio. Então, você está vencendo essas resistências que na maior parte das vezes são infundadas, né? O que eu gosto bastante, falar a verdade que eu gostei bastante da 225, é que a primeira coisa que eles mostram, né, é qual o arcabouço jurídico. Ó, isso aqui está autorizado na lei tal. Para mostrar que não tem maracutaia, não tem jeitinho, não tem nada. Isso é uma alternativa justamente para evitar que a concessionária ganhe duas vezes, porque ela ganha no fornecimento de água e ganha na cobrança superfaturada. Porque a verdade é essa. E quando você mostra ali, né, um serviço feito com qualidade, com transparência, você vê que realmente, né, não tem como você sequer cogitar voltar para o modelo tradicional, né, um modelo alternativo, né, em questão de qualidade, nessa pouca experiência que a gente teve aí, né, é um caminho sem volta. Né, as pessoas, quando elas abrem ali o aplicativo, que nem o William pontuou muito bem, você consegue ver quanto você consumiu no mês passado, quanto você consumiu nesse mês, né? Se tiver algum problema, você vê ali na hora, você vê foto dos idômetros. Com a concessionária não, a concessionária chega lá, fala, ó, deu tanto, acabou. E se vou fazer o adendo. E tem outra coisa também, se você tiver com qualquer problema, o cara vai lá, você tem que pagar a visita, o cara volta e fala, não, é isso mesmo, aí se vira e fica por isso mesmo. Aqui, ó, isso vai gerar um corte. A ausência de gestão pela concessionária, a ausência de informação pela concessionária gera receita. A partir do momento que ela não te subsidia de informação e você fica cego dessas informações, você não sabe se a cobrança efetivamente está correta ou não está. E aí o que acontece? Aí eu vou pegar e remeter a um comentário que a Patrícia fez. Ah, ela é uma estatal, ela é uma concessionária, ela está cobrando certo, eu tenho que pagar. O boleto é sagrado, né, da concessionária, eu tenho que pagar. Mas está errado às vezes, pela falta de informação e pela falta de gestão que ela proporciona ao condomínio. O condomínio não tem dado, ele não tem informação e ele simplesmente passa a ser pagador da conta. E quando ele passa a ser pagador da conta, infelizmente, ele paga o que está ali e acabou. E essa é a quebra de paradigma. E mais um adendo, Aaron, muitas vezes, né, o consumidor final, ele se vê ali, né, sem alternativa. Ele desconhece essa alternativa que vocês apresentam e fica lá, pô, ou eu pago ou eu vou ficar sem água. Exatamente. Ele fica, inclusive, sem poder de barganha, Isso. justamente por conta dessa falta de informação. Isso aí. E na tua visão? Eu sei que a gente falou pra caramba, mas sei que eu aí pra você uma rebarba pra você complementar aí. O que você acha, se o negócio é tão bom, se a coisa é tão boa, se dá tanto resultado, por que ainda a maioria dos condomínios não despertaram para isso? Tá faltando uma festa, o Eric visitar o pessoal, como é que é? Eu acho que falta um pouco de divulgação, né, nesse sentido, para que mais pessoas tenham acesso a essa alternativa de cobrança. Perfeito, né? Excelente. Outro detalhe por exemplo, quando eu fiz a divulgação nos elevadores, nos e-mails dos moradores, muitos vieram atrás de mim questionando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Né? Que alienígena você está promovendo? Exatamente, né? Então, assim, aí você tem esse outra quebra de paradigma, né? Tipo, que eles não conhecem. Aí quando você vai para uma assembleia, aí meus colegas bem pontuaram, tem sempre o do contra, Sempre. né? Que vai lá só para bater contra, questionar, né? Mas ainda bem que o Iron estava subsidiado de inúmeras informações, muita informação ali. Muito. Então, quebrou todo mundo, né? Então, tudo que as pessoas levantavam de questionamento, tinha resposta. E aquele detalhe, né? As pessoas ficam preocupadas, não tem maracutaia, gente. Não tem, entendeu? É dentro da norma da concessionária, existe lei, né? Que regulamenta a 225, fazer a atividade dela. E é isso, né? Então, acho que a gente tem que vencer isso aí. E é aquilo que você pontuou, né, Iron? É o boca a boca. Né? Então, o case da Patrícia, o case do Lucas, o meu case, né? Vai gerar conhecimento. Esse podcast... gera conhecimento e as pessoas, né? Acabam que... Saúde, meu bem. Amém. Não, até a gente fala disso, quando a gente vai levar isso para os condomínios novos, as pessoas realmente se perguntam muito, né? Sim. Não, e eles isso não é entendem, eles interessante. ficam tipo assim, igual aquele morador.
Eu tô pagando 800, eu tinha que estar pagando 200. Isso na Assembleia, olha só. O morador pediu para ver a unidade A unidade dele. Deixa eu ver, porque como a gente fez o dado real, a gente estava com todos os elementos, Lucas e Patrícia, aqui. Aí o morador falou, e como você filtrar aí na plataforma, no sistema, a minha unidade para eu ver? Eu falei, eu posso expor a sua unidade? Posso. E ele gastava um pouquinho de água, né? Aí a conta dele, ele vinha pagando ali 800, 900 com a concessionária. Quando ele passa para o cálculo da 22.5, quanto foi mesmo? 200 e pouco. 200 e pouco. Gente, é uma diferença. É uma diferença absurda. 70%, 80%, 60%. Lá na faixa 4, 5. 6, é. E aí ele não tem mais o aspecto da faixa, isso é um grande segredo, porque o condomínio é um condomínio de unidades e o cálculo ele tem que ser baseado no condomínio e não no individual. Porque no individual, o que acontece? Muitos síndicos às vezes não fazem isso porque ele arrecada mais. Aí, morador, fica atento. Se o condomínio não faz a medição individualizada, é porque muitas vezes o condomínio arrecada mais. Porque se eu uso a tabela CAESB e faço internamente, vamos dizer, William, Patrícia, Lucas, não tem mais 22.5. Eu vou fazer agora numa planilha e eu faço pela 22.5, mas eu quero que vocês façam igualzinho a concessionária faz. Aí Com as cobranças por dinheiro. faixas. Gente, vai sobrar 30%, 40% do valor da conta no caixa. Morador, presta atenção. Muitos condomínios não querem a 22.5 por conta dessa sobra de dinheiro. Eu não estou falando aqui o que eles fazem com a sobra de dinheiro, vê bem. Mas muitos não querem, porque sobra esse dinheiro no caixa. Isso é perigoso. Porque o dinheiro do condomínio ele é todo carimbado. Ele é baseado em previsão orçamentária. Eu fiz uma previsão, eu tenho que gastar com isso, eu vou pagar aquilo. Se eu previ 20, eu tenho que pagar 20. Por que eu estou arrecadando 30, vou pagar 20, esses 10 eu vou gastar com outra coisa, eu vou fazer outra coisa? Não pode. Isso não é boa prática de gestão. E é por isso que alguns síndicos também não querem, tá, pessoal? Eles já descobriram um macete de fazer. Vou fazer o padrão da concessionária e isso vai arrecadar muito mais. A gente abomina esse tipo de coisa. O meu sistema até faz isso, pessoal. Se vocês quiserem, vocês vão ter isso aí. Mas eu não recomendo, por quê? Porque vai sobrar dinheiro no caixa. Bom, você tocou num ponto muito importante também, da falta de divulgação. Eu bati na tecla, mas vou reforçar. Esse podcast é para isso. É para você saber que existe alternativa, e ela é a 22.5, é claro, à concessionária. Você não precisa ficar preso à concessionária. E essa questão da informação, do conhecimento, por não haver muita divulgação, muito conhecimento proliferado entre as pessoas, vocês têm que tomar cuidado, e você também que está nos assistindo, administrador, que existem os falsos conhecedores. As pessoas arrotam um monte de conhecimento que não é conhecimento. É uma ignorância disfarçada de conhecimento. A pessoa às vezes fala, vai discutir, porque a tarifa mínima... Eu falei, gente, a tarifa mínima tem 5 anos que ela não existe mais no Distrito Federal. Já bateu 5 anos que ela não existe mais. E a pessoa está discutindo com você. Tá. Porque a tarifa fixa vocês não podem cobrar, porque só tem que ser a tarifa fixa do condomínio. Eu falei, não é assim que a lei fala. A lei rege que cada unidade habitacional tem que pagar. Então, o que eu quero dizer com isso? Como é um assunto que ainda não é muito divulgado, as pessoas não têm interesse também, vamos ser sinceros. Sim. Quem aqui quer olhar a conta de água? Ninguém quer, só quer saber quanto que eu tenho que pagar. É. A verdade é essa. E esses que só querem saber quanto tem que pagar, pagam pelos outros, que exato. têm a consciência de que estão gastando mais. Exato. É isso. Bom, vamos lá para a gente não se alongar, porque eu falo pra caramba, vocês já perceberam. Eu vou agora abrir aqui, meu pessoal já tá puxando a orelha ali. E eu acho que o podcast, Pode falar. Ele bate muito com a história dos vinhos que a gente está olhando. É mesmo? Você sempre tem outras opções. Não precisa ficar só no rosé ou no tinto. Entendeu? Mas eu não tô percebendo isso aqui, não. Eu só vi vocês gostando de água. Não. Eu só trouxe 3 garrafas da água. Já Eu acabou. tinha que ter trazido 12. Tinha que ter trago 2 opções de água. Poxa vida, gente. Não, mas vocês estão certos. Mas foi até bom você ter destacado essa questão da água, né? Da bomba que fornecem pra gente. E você vê, realmente, eu achava que era besteira, mas... Não é. Não. Depois, com calma, eu vou te O sabor mostrar. é diferente. Eu vou te mostrar coisas assustadoras depois com a água. Agora não, porque senão vão cortar o podcast. Vamos para as notícias. Pessoal, trouxe aqui as notícias do episódio. Distrito Federal. Ó, tem quantas notícias, pessoal? Distrito Federal, Santos, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Meu Deus do céu.
pessoal caprichou e as notícias são todos baseados em cobrança de água. Vou resumir então. Distrito Federal, condenação por cobrança indevida de água. Fevereiro de 2025, recente, Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve sentença condenando a concessionária por cobrança abusiva. Olha só, será? Embora os valores individuais citados nos processos recentes fossem menores, caso de 2.500, 5.000, as decisões destacaram padrão de cobrança por estimativa ou média. Vê bem, já tem julgado no tribunal essa situação dessa cobrança por estimativa. Ela não faz a medição, coloca um valor qualquer e aplica a cobrança. Essa é uma notícia. Vamos passar para a próxima. Santos, São Paulo, junho de 2025, tudo recente, cara. Conta de R$191 mil. Em junho de 2025, moradores de um condomínio em Santos foram surpreendidos por contas individuais com valores exorbitantes. O caso mais grave foi de um morador que recebeu uma fatura de R$191 mil. Deve ter errado nos zeros. Pode ser. Não é possível. A concessionária não erra. A concessionária admitiu, após a repercussão que houve, foi um erro de medição. Ok. Manaus, Amazonas, março de 25, cobrança de R$52 mil. Eu vou pular para quarto. Rio de Janeiro, agosto de 25, moradores de diversos bairros do Rio de Janeiro denunciaram cobranças surreais após a troca dos hidrômetros. Olha aí, a famosa troca dos hidrômetros. Em um edifício em Laranjeiras, o síndico relatou que as contas que costumavam ser estáveis, R$90, R$200, R$300, saltaram para R$10 mil, sem qualquer explicação técnica. Aí eu vou fazer um apelo. A concessionária se esconde por ser uma estatal e a burocracia de se chegar e atingir o resultado, o óbice do objeto ali, e ela sabe que com o tempo isso gera uma canseira e ela larga, muita gente larga isso para lá. Mas R$10 mil eu tenho certeza que não largou. Então, R$10 mil de cobrança sem qualquer explicação técnica ou vazamento detectado. Procon atuou, ok. São Paulo de novo, agora na capital, de 17 para R$5 mil. Durante o primeiro semestre de 2025, tudo em 2025, pessoal, diversos usuários em São Paulo relataram aumentos abruptos após a privatização da concessionária. Um caso de grande repercussão envolveu uma moradora cuja conta saltou de uma tarifa de R$17 para R$5.543. Em um único mês, a cliente alegou que o imóvel estava, inclusive, com baixo uso no período, evidenciando, então, uma falha da famosa telemetria. Isso aqui é um processo de leitura remota por telemetria. Gente, eu fiz uma abocanhada das 5 notícias e agora vamos fazer aqui um ping-pong novamente. O que tu acha de ouvir essas notícias aqui de cobranças indevidas, cobranças sem argumento técnico? Você acha que isso acontece todo dia? Acontece. Se a gente for trazer exemplo, você falando aí, eu lembrei na hora de um outro condomínio aqui de Águas Claras que a conta pulou de 3 mil para 10 mil. E aí foi sem nenhuma explicação técnica. Porque de 3 mil para 10 mil, para onde foi essa água toda? Tinha que ter sido um vazamento enorme. E eles colocam muita culpa no reservatório inferior. Não, mas aí eu vou dar o gabarito. Vocês são síndicos, você que administra muitos condomínios e vocês têm amigos síndicos, e você que está nos assistindo. Quando a conta salta de 3 para 10 mil, e você protocola na concessionária, e você tem a 225 te assessorando e mostrando, olha, tá errado, porque nós fizemos a medição também de todos os medidores, mais o medidor, o macro medidor que gerou a conta, e está errada a medição. Sabe o que a concessionária vai fazer? Estejam preparados, porque você tem que contra-argumentar. O hidrômetro está com defeito, e não está na maioria dos casos. E não está na maioria dos casos. É claro que tem casos que o medidor realmente está defeito. Mas eu tenho visto, eu tenho começado a me debruçar com a equipe de auditoria, de fiscalização da concessionária, e estou vendo um comportamento padrão. Eles estão usando isso como argumento técnico para justificar o erro. O hidrômetro está com defeito, porque ele joga a culpa para o hidrômetro. Só que o hidrômetro nós medimos também. E ele bate com as medidas internas. Vê bem o que eu estou falando. Eu tenho 10 apartamentos aqui dentro e eu tenho um medidor geral. Se cada apartamento consumiu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, o medidor geral ele não pode ser muito fora de 100. O medidor geral às vezes mediu 99, 98, está super dentro da norma, está dentro das previsões. Como é que esse medidor está estragado? Então está estragado os 11, né? Só que não é isso.
é para justificar o erro. Então, Patrícia, não é só a questão do reservatório. O reservatório ela também tem razão. Eles também argumentam isso porque eles ganham tempo. Até o condomínio, contratar um engenheiro, fazer uma A selagem, gente uma já vistoria. pagou a água para não ficar sem ela. Para não cortar, né? Então, vocês que são da área jurídica, vocês advogados condominiais, faço um convite a vocês. Eu estou à disposição para trabalhar em conjunto com vocês, para proteger os condomínios desse tipo de absurdo. Contem com a gente, façam contatos com a gente, doutores, o doutor Rodrigo, o doutor Fabrício, o doutor Carlos, todos os advogados do setor, por favor, façam contato, vamos fazer alguma coisa para proteger os seus clientes, proteger esses condomínios que eles estão precisando de ajuda. A concessionária está abusando e a agência reguladora dos estados, de uma maneira geral, É omissa. a palavra é essa. Ele simplesmente parece que virou um compadrio. Não adianta abrir protocolo. Agora, no Distrito Federal, por exemplo, nem abre mais protocolo. Você sabia? Eles estão se negando a abrir o protocolo. Você tem que entrar numa página digital, digitar lá e esperar resolver. Nem protocolo você abre mais. Então, há alguma coisa estranha acontecendo. O comportamento não está adequado. E é o momento da gente ter união entre nós, porque nós estamos falando dos nossos lares, das nossas casas, das nossas famílias. Você, meu amigo, ouvindo essas notícias aqui, o que você tem a dizer? Não, então, acho que o primeiro sentimento que dá é de indignação e o segundo de impotência. Porque imagina, por exemplo, uma situação em que, vamos supor, você tem uma previsão orçamentária de, sei lá, R$5.000 para a água e ela dobra da noite para o dia. Numa dessas aí, a reserva de emergência vai embora. E aí como é que você vai explicar para os moradores aí? Exatamente. O síndico fica com peste de incompetente e aquilo, ou você paga ou corta. Ou corta. Exato. Então, assim, o que eu acho, né, importante em tudo isso que você falou é justamente essa importância da gente estar fiscalizando. Exato. Fiscalizando a concessionária porque, né, infelizmente, né, esse ardil que eles utilizam aí, né, não é novo, Não. entendeu? E também não é só a concessionária de água que faz isso, muitas outras fazem isso. E, né, Gás, energia, internet. qualquer serviço essencial, as pessoas pagam justamente por conta disso, por ser essencial. Não é concebível, né, no século XXI, uma pessoa ficar sem água, sem energia, sem gás, né, que ela precisa para o lazer dela, precisa para preparar alimentos, né, precisa para sobreviver, para estar se apresentando no trabalho no dia seguinte. Então, o que eu acho de mais importante, né, da gente estar destacando aí, e da importância de alternativas como essa é porque é mais um subsídio para, inclusive, resguardar o síndico. Exatamente, é isso aí. E essa nossa estrutura de fiscalização e controle da concessionária, volto a repetir, nunca trabalhou tanto na vida. A demanda aumentou demais. Tem região, por exemplo, tem bairros em Brasília, que eu me recordei agora, que eles me reportaram, bairro do Noroeste. Você, síndico do Noroeste, você sabia que não estão fazendo a leitura direito no seu bairro? A gente tem algo em torno de 30 condomínios no Noroeste, 20, 30 condomínios. Não estão lendo os condomínios do Noroeste. Mete a faca e fica por isso mesmo. Não estão lendo, simplesmente. Não estão lendo. E aí, aplica-se a média, usa a norma de maneira deturpada, porque você pode aplicar a média em situações específicas. Quando o hidrômetro está danificado, olha aí, tá vendo? Tá pegando o gap? Quando o hidrômetro está danificado, ou quando há um impedimento de leitura, ou seja, está trancado, ele não conseguiu acessar para fazer a medição, ou quando houve alguma interrupção do processo de medição. Aí aplica-se a média. Fora isso, não há por que se aplicar a média. O medidor não está danificado, estão aplicando a média pelo simples fato de quê? De nem passar ao condomínio. Porque tem medidor, gente, na frente do prédio, o porteiro está aqui, o medidor está aqui, 24 horas. Aí você pergunta pro plantão dos porteiros. A concessionária veio? Não passou. Verdade, isso está acontecendo em um condomínio. Não passam. Até a conta física, eles não estão deixando. E a Todo obrigação mês a gente- legal deles, eles têm que fazer a medição para apurar o consumo correto, real. É verdade. Inclusive aconteceu no condomínio, no meu condomínio, né? Teve um morador que ficou 2 meses sem receber a conta, quando chegou tava vindo multa, juros, idômetro quebrado, não sei mais o que. Eu falei, mas como assim? Todas as contas chegam de uma vez aqui? O acesso é remoto, mas a zeladora fica durante o horário comercial. O que está acontecendo aqui? E a gente teve que entrar em contato com a consultora, porque na época as contas ali estavam ainda no nome da consultora, porque por conta desse imbróglio jurídico lá, a gente preferiu deixar um tempo ali no nome deles ali para ver se eles conseguiam resolver antes de passar para a gente, né? Enfim, eu sei que resolveram, mas como resolveram, aí realmente... Só se sabe
que resolveu. Exatamente. E essas notícias, meu amigo, o que você me diz? O Lucas bem falou, né? Primeiro, um sentimento de indignação, né? Indignação, E outro, vou dar um exemplo aqui do condomínio, houve um vazamento na caixa d'água, né? A conta veio no valor de R$10.000 e tem quase um ano e eu ainda não consegui resolver. Você tá brincando. É verdade. Meu Deus. Justamente por conta do quê? Da dificuldade da burocracia administrativa da concessionária. Sim. Você tem que entrar no site, aí a conta lá, o número, não está registrado no meu CPF, que hoje eu sou o síndico, né? Aí você tem que ir não sei aonde para fazer isso, você tem que marcar no na hora para fazer. Você perde tempo, porque não são coisas rápidas para se resolver. Isso. E aí gera uma burocracia danada, que a pessoa às vezes ela paga para não ficar sem água, Sim, é o que você né? falou. Paga para não ficar sem água, para depois tentar resolver. E quando resolve? E quando Porque na maioria resolve. das vezes não resolve. Não resolve. Vai falar, Aí "Isso vem, tá certo, é assim mesmo." aí vem um e-mail lá dizendo para você, ó, é assim, aconteceu dessa forma e você vai ter que fazer assim. Simples assim, entendeu? É difícil. E é que nem o Ariel falou, a gente já passou por outras situações, eu não sei se você se recorda, Vamos da lá. gente ter bloco A e bloco B. E aí eles fizeram a leitura Sim. do bloco A toda no bloco B. E aí, como que... Sendo que o relógio do bloco A estava funcionando. E aí, a gente só viu ver uma conta bem baixa do bloco A e uma conta bem alta do bloco B. Claro que deu pra gente resolver com a leitura Sim. da 22.5, porque a leitura deles estavam corretas. Estava Mas registrada. Se fosse pela CAESB, pela cobrança... Da média. Não, da tarifária lá. Ah, sim. Das taxas de consumo. Das faixas de Então, da consumo. faixa de consumo. Aham. A do bloco B, ela veio muito mais alto porque Eu lembro desse aspecto. passou a faixa de consumo. Eles teriam que ter jogado esse metro cúbico no bloco A, porque Sim. aí não iria passar a média Sim. de consumo. Só que pensa para você resolver essa burocracia depois que a conta está gerada. Os clientes da 22.5, aí todos que estão nos assistindo, os síndicos, nós criamos os protocolos de protocolo na concessionária. Então, a gente já vendo isso, por exemplo, a gente já criou lá um modelo que você tem que entrar, porque a gente registra tudo, latitude, longitude, data, hora, minuto, segundo, registro fotográfico do medidor que gerou a conta. Então, se ele disser, nós não podemos fazer a leitura, não, tá aqui, tá feita. É só você pegar a leitura que foi feita, no dia que era para você ter vindo e você não veio, alguém veio por você, tá aqui, só faz a leitura. Então a gente já tem esse protocolo, os condomínios estão fazendo isso, estão adotando, e a concessionária está absorvendo as nossas leituras como documento para fazer a leitura. Então, quando a gente passa a mostrar para a concessionária que nós estamos preparados para organizar o que ela não conseguiu organizar, ela meio que dá um passo atrás e fala, não, aí é diferente, vamos ter que acatar. Gente, vamos lá, porque a gente já está estourando o prazo, o pessoal já me cobrou. Vamos para o último bloco. O último bloco é o bloco das perguntas. Eu vou começar com a Patrícia, que está aqui. Do nosso tema, né? Existe alternativa além da concessionária. Patrícia, antes da mudança do condomínio que você relatou... quem fez a pergunta? Maria Joana Valparaíso de Goiás. Patrícia, antes da mudança, você acreditaria se alguém dissesse que dava para reduzir esse tanto do valor da conta de água? Não. Não? Não acreditaria. Aí ela fez uma outra pergunta. Não acreditaria de jeito nenhum. E o que pesou mais nessa decisão de sair da concessionária há tanto tempo para um valor, pelo valor ou pela falta de explicação da concessionária? Na verdade, foi pelos dois. Pelos dois. Pela falta de explicação, de sempre jogar que o problema está no condomínio, e pelo valor, justamente por ter experiência em outros locais. Quando eu cheguei, eu bati o olho e falei, esse valor não está correto. E foi mais pelo valor mesmo. A mulher fez 3 perguntas aqui. E quando veio a primeira conta com redução real, de fato, qual foi a sua reação? Um susto muito grande. Eu falei, isso aqui não tá certo. De 13.500 para 3.500... É a sensação de que... eu não posso falar essa palavra aqui. Não, né? é a sensação de que foi há tanto tempo, né? Isso,
exatamente isso. Eu não posso falar essa palavra, né? Não, e pro meu caso que foi o inverso, estava acostumado a pagar a conta baixa por conta da 22.5, e quando vê a fatura da CAEV, aumentou tanto de morador buzinando, por que tá vindo tão alto? Eu falei, a faixa de consumo. Mas vamos resolver. Tava na paz ele, na paz. Eles não conheciam o lado podre. Vocês Ô, não desculpa, conheciam lado o ruim, lado- tá? o lado da moeda. Aí fizemos a gestão de cobrança ali justa, coerente, claro, a pessoa tem que pagar a cobrança dela. Aí, de repente, a cobrança da pessoa aumenta 30%, 40%. Fala, o que você fez, síndico? Por que você aumentou a conta de água? E o mais complicado é você tá mostrando pro morador que você tá fazendo a coisa ali, mas que infelizmente não é no nosso tempo. Infelizmente no Brasil, você depende da boa vontade de terceiros. E com serviço público, então, é mais complicado. Porque eles têm o prazo processual maior, tem o prazo administrativo maior, e tem coisa que realmente fica a critério deles. Eu vou até. O pessoal me mandou uma mensagem do marketing falando o seguinte: inclusive o post que nós fizemos um post, pessoal, no nosso Instagram. Siga a gente lá no Instagram. Tem um post específico do caso da Patrícia, dos 80%. Teve um comentário no post de alguém, alguma alma cebosa, desculpa, mas isso aí parece golpe, parece fake news. Teve um comentário desse. Vai lá visitar o condomínio dela, olha as contas antes da 22.5 e depois da 22.5, depois você me conta se foi golpe. Mas a gente, como gestor profissionais, que vocês um dia ainda vão passar por isso, as pessoas, elas trazem muito essa parte de que a gente está querendo colocar alguma empresa ou alguma tecnologia nova porque a gente, síndico, está tendo algum benefício. E, na verdade, não é. A gente está procurando uma gestão melhor e uma coisa que traga mais benefício ao condomínio. Então, às vezes, você fala assim, gente, eu estou trazendo essa empresa porque eu confio nela e eu sei que o trabalho vai ser bem feito. Aí a pessoa já olha com outro olho. Sim. Isso aí tem cara de golpe. A pessoa está ganhando alguma coisa atrás disso. Por que que tá trazendo isso pra gente? O que a gente está trazendo aqui hoje para vocês são fatos reais. Quer ver conta? A gente envia conta, porque a gente trabalha muito bem com transparência. Então, a gente envia conta com relação a isso. A gente está aqui hoje numa conversa informal, mas você pode ter certeza que ninguém aqui tá ganhando para isso ou algo assim. A gente está Vocês estão trocando ganhando água e experiência. vinho aqui hoje. E um vinho maravilhoso. Então, assim, Eu também ganhei, tá? a gente está aqui hoje ganhando experiência e trocando essas informações. Então, a gente nem liga mais para esses Não, comentários. mas assim, eu vou te falar com toda sinceridade, Patrícia. Eu acho que o morador tá certo. O síndico que está preocupado em ter um benefício, tá. Benefício de ganhar tempo para ele poder cuidar de coisas essenciais, porque quando ele contrata assessoria, uma consultoria, uma empresa que vai poupar o tempo dele, vai ter benefício em reduzir a conta, vai ter benefício em fazer uma prestação de contas eficiente, vai ter benefício de não precisar contratar de um monte de serviço de engenharia para descobrir vazamento que não é vazamento. Ah, uma pergunta que eu vou fazer aqui, aproveitando aqui, a Maria fez a pergunta, mas vou complementar. E o vazamento que a concessionária disse lá para justificar os 20 mil reais, ele apareceu em algum momento? Não. E nessa hora que a pessoa fala é um golpe, a gente mostra com a redução que a gente teve no final. Exato. Porque o que vale é o que veio de benfeitoria. Mas é o golpe ao contrário. A conta era 20 mil, caiu para 3, onde é que está o golpe? O golpista acho que é o que ganhava 20 mil. Ué, mas fala a verdade. Que golpe é esse? Que era 20, cai para 3? Como é que explica esse golpe para mim? Não, e também tem outra coisa, Aron. Quando eles apontam defeito técnico, eles criam mais um entrave pra gente que é síndico, que é o seguinte: você for fazer qualquer vistoria, qualquer laudo técnico, você tem que contratar um profissional habilitado para isso. Isso. E se isso não tiver muito bem colocado ali, né, a depender do valor que esse profissional vai cobrar para fazer isso aí, não tem jeito, é taxa extra. É isso? É taxa extra, porque a despesa ordinária, isso é importante, inclusive, para quem é condômino, está assistindo isso aqui e não sabe. Despesa ordinária do condomínio, ainda que tenha caixa sobrando, aquilo é para cobrir aquilo que o condomínio já está previsto. Não é para fazer benfeitoria com aquele dinheiro. Exato. Porque se um dia, Deus o livre, precisar de uma emergência, você tem que ter aquele dinheiro em caixa ali para cobrir aquilo. Benfeitoria, ou então uma perícia, alguma coisa mais técnica ali, esse valor, obrigatoriamente, quem fala isso não sou eu, tá? É o Código Civil, isso é uma despesa que vem por fora. Então, né, é importante estar salientando isso, porque quando eles colocam esse entrave aí, às vezes o síndico ele fica de mãos atadas. Pô, como é que eu vou pagar, o profissional tá me cobrando 10 mil para fazer isso aqui, ver essa conta de 10 mil, às vezes o cara paga porque vai dar na cabeça dele a mesma coisa. Sim. Lucas, pergunta para você. Teve para o William, mas já vou passar você na frente aqui. Stanislau.
Eu não sei se ele entendeu muito bem o que você falou, mas vou ver aqui. Ficou meio confuso, mas eu vou fazer a pergunta do jeito que ele fez. Beleza. No começo, você achava que essa conta alta era normal em condomínio ou já soava estranho esse negócio de conta de água alta? E outra, ele emendou, teve algum momento em que algum morador te confrontou e você não tinha como responder com clareza? O que mudou depois da contratação da 225? Então, no nosso caso específico lá, foi uma situação invertida, porque como a gente contratou vocês logo no começo, quando a gente tinha acabado de receber o condomínio, só explicando para vocês aí, tá? A gente recebeu o condomínio já com a estrutura para fazer a individualização dos idômetros. Então lá são 54 unidades, cada uma veio para sua fazer a medição certinha. Só que o processo de individualização que foi iniciado pela consultora ainda não tinha sido concluído. Então, teoricamente, era para vir uma conta lá e ela teria que ser rateada entre todas as unidades, ponto, acabou. E aí, quando a gente conheceu essa alternativa por meio da contabilidade, né? E um dos motivos de eu ter chamado vocês foi, inclusive, porque também era uma contabilidade grande, né? Então, para você ver a importância, né, do renome ali e das indicações. Porque né, se eu não conhecesse essa contabilidade específica, eu falava, não ia nem dar bola. E a gente chamou você para fazer a previsão orçamentária. Então eles fizeram umas simulações lá e a gente viu que realmente ia ser uma diferença significativa. Só que a gente teve o problema que foi o quê? Então logo a gente finalizou essa assembleia, a gente comunicou à consultora a respeito disso, para eles não darem continuidade no processo, aparentemente não deram continuidade, mas a concessionária concluiu por conta própria. E iniciou alguns meses depois que a gente já estava trabalhando com a 225, o processo de medição individualizada. E aí foi nítido, porque nesse mês vocês também tinham feito a medição, estava lá a conta da 225 e estava lá a conta da concessionária, uma diferença significativa, principalmente porque a concessionária ela cobra sobre as faixas de consumo. Então vamos supor, a depender da unidade do consumo familiar, você vai pagar uma faixa de consumo 3, se você tiver muita gente morando na casa, uma faixa de consumo 4. Hoje eu posso falar, o prédio, na época ele não estava todo ocupado, na época estava com 60% de ocupação mais ou menos, porque era um prédio novo, as unidades ainda estavam sendo entregues, alguns moradores, né, detectaram alguns defeitos ali nos apartamentos, preferiram por esperar a consultora arrumar para depois se mudarem, outros já receberam direto e aguardaram a consultora aí arrumando aos pouquinhos, mas enfim, quando chegou agora que a gente finalmente conseguiu retomar depois de toda essa guerra burocrática aí junto à concessionária, quando a gente fez o rateio, nenhuma conta passou da faixa de consumo 2. Então, para você ver, a minha conta, eu não sou uma pessoa que consome muita água em casa. Mora só eu e minha esposa. A gente só bebe água pra caramba ele, viu? É. Ele bebe muito. Mas é isso, entendeu? Você praticamente, que eu acho um absurdo, você praticamente usa a sua casa só como dormitório. Exato. Né? No Distrito Federal a situação é essa, não sei se você que é de fora também tem essa situação, mas você usa a sua casa como dormitório, paga caro para morar, paga caro na comida e ainda paga caro na água. Né? Então assim, quando a gente teve essa surpresa ao revés aí da conta aumentar de uma vez, né, gerou a indignação de todo mundo e prontamente a gente acionou o nosso jurídico, inclusive acionou o Aeron para tentar nos auxiliar. Mas é que nem o Will falou, né? A gente não é só o nosso tempo e a boa vontade do síndico. Infelizmente, empresa pública tem o prazo deles e a burocracia deles. E demorou para voltar. Mas quando voltou, né, os moradores estão até ansiosos pela próxima conta aí, para ver quanto de efetivamente de redução que eles vão ter, né? Então, só recapitulando. Na última aí a gente fez o rateio da conta, na próxima conta que vier, já vai vir com tudo delimitado, né, certinho ali no padrão, já mostrando a faixa de consumo, né? E qualquer economia positiva hoje em dia, principalmente para o morador, né? Tá tudo aumentando bastante, então assim, você conseguir uma redução, né, numa conta básica de um serviço essencial, né, ao meu ver, foi o maior ganho que a gente teve, porque ninguém fica sem água, né? Ninguém fica sem água e sem energia, então, né? Sem energia até você fica uma noite, 2 noites, mas sem água não dá não. Dá não. Ainda mais você que bebe esses 5 litros de água em 1 minuto. Vamos lá, William, para fechar. Tem outras perguntas, mas eu só vou fazer essa aqui porque o tempo já está estourado. Luiz Coelho. William, o que realmente fez você decidir contratar a 225? Ficou com frio na barriga, não, em trocar uma concessionária que já está estabelecida no condomínio há tantos anos? Por que trocar essa concessionária, tudo rodando ali, e encarar o novo? Encarar uma nova tecnologia, não deu um frio na barriga? Luiz Coelho, obrigado pela pergunta, gostei. Luiz Coelho, vamos lá, né? Então, o que me fez mudar
né, para um sistema alternativo foi, primeiro, né, eu tive uma indicação, né, eu também faço parte de alguns grupos de síndicos, tá? Então a gente pega a referência da empresa, então você tem como ver se a empresa ela é idônea, né? Então isso me trouxe segurança com relação a 225, né? Eu pude perceber que é uma empresa séria, que pratica esse método, né, de individualização e leitura há muito tempo, né? E depois foi também a apresentação da empresa, né? Então eu fui no Instagram da empresa, eu comecei a pesquisar a empresa, o Ayron, né, se propôs a fazer um estudo de viabilidade, né? E quando ele apresentou o estudo de viabilidade, meu amigo, infelizmente, só se eu fosse doido para não ir para 22,5, entendeu? Uma redução de quase 40% no valor da conta do que eu pagava e o que eu vou passar a pagar, né? Então, assim, não tem como, né? Te traz segurança, te traz transparência, te traz auditoria. A leitura que é feita, se você pegar a fatura da concessionária que te entrega e a fatura da 225, você vai ver a diferença de informação. Outra coisa, a facilidade que você tem de ter informação em tempo real no clique do mouse. Você vai lá, clica no mouse assim, ó, puf, parece mágica, né? Então, para você, eu entendo, né, que eu sou da área de TI, então BI, né? Você clica ali no mouse, você vai ver o tanto de informação que você vai ter, né? Informação fácil, né? E você pode comparar água dos meses anteriores, gerar gráfico, enfim. Uma infinidade de informação, uma riqueza que a concessionária ela não vai te fornecer. A gente fica lisonjeado quando a gente ouve esse tipo de depoimento, porque realmente a gente trabalha duro para isso. Por quê? Não é simplesmente um negócio, é um propósito. E o propósito da gente é ajudar as pessoas a pagar uma conta mais justa. Não é que ninguém vai pagar a conta, não é fazer gato, fazer cambal. Não, é pagar uma conta justa, William. Isso realmente me toca muito, eu tenho muito essa cultura e a gente permeia isso dentro de casa com o time. É pagar uma conta justa, tem que ser uma conta real e honesta. Para você ter noção dos dados que são lançados para a gente, que dá o subsídio para a gente na gestão, conhecendo o condomínio muitas vezes, a gente pega assim e fala, essa unidade aqui, ela tá medindo 7 metros cúbicos. Peraí, ela tem 6 moradores morando lá. O que está acontecendo? Será que esse relógio não está errado? E aí você pega um outro que está lá zerado e aí você vê, não, esse aqui tem gente morando. Por que está zerado esse relógio? Exatamente. E naquela hora ali você já vai tendo subsídio para trocar aquele relógio, para tomar alguma decisão. Quando você não tem isso, você fica às cegas, entendeu? Sem saber. Passa a ser pagador de conta. Sem saber para onde Exato. E essa aí também foi um diferencial, né, da 22,5, né? Não é apenas uma leitura individualizada de conta, né? É uma gestão completa, né? Você vai direto no problema. Então, se você tem um hidrômetro ali que está com defeito, né? Já tem um relatório específico. Já tem um relatório específico identificando que aquilo ali está com defeito. Né? O que você é mais legal também é a transparência. O morador também tem acesso. Exatamente. Ele consegue ver todos os dados da unidade dele ali, as fotos. Isso é muito interessante. A gente costuma brincar, que a gente fala o seguinte, a gente tem várias camadas de auditoria no sistema, né? O concorrente que está ouvindo aí não tem problema não, pode ouvir esse comentário aí. O nosso sistema ele tem 4 camadas de auditoria. Uma auditoria sistêmica na coleta, o sistema ele tem uma coleta inteligente, onde ele já faz uma auditoria, opa, leiturista, essa leitura que tu fez está estranha. Bloqueia na hora para ele rever, para ele não gerar uma leitura errada. Isso já é o primeiro aspecto. Concessionária, aprende aí. Então você tem um sistema na coleta que ele é eficiente, ele tem que medir, já tem que criticar. Segundo ponto, nós temos uma camada de auditoria, não vou falar o segredo aqui publicamente, mas tem uma camada de auditoria com uma equipe específica para fazer esse sistema de auditoria. A terceira camada é sistema puro, com inteligência artificial, fazendo análise do histórico, média, percentual, tempo, sazonalidade, ele faz o cruzamento de tudo, férias. Opa! Esse consumo está condizente, não está condizente. Já entra para um desvio padrão, o sistema já acusa, aí eu tenho uma equipe operacional que fala, esse aqui não está legal. E a quarta e última camada de auditoria, mais importante, que é o que você falou,
O próprio morador. O morador tem condição de saber se a leitura está certa ou está errada, gente. Pergunta para a concessionária, ele que recebia a conta aqui antes, se ele tinha condição de saber se estava certo ou errado. O pessoal lá antigamente do teu condomínio, ele sabia se estava certo ou errado, aquela conta de 400, 500 reais. Quando veio esse período lá, vinha a conta, ele sabia se estava certo ou errado? Isso é um grande diferencial e as pessoas às vezes não valorizam esse tipo de coisa. Ainda fica na bendita da planilha, na concessionária. Gente, existe alternativa além da concessionária. E aí um ponto que é muito importante que o William falou, que eu gosto muito de salientar. Nós não forçamos a barra. Eu falei, William, eu não sei se aqui vai ser vantajoso. Não sei se você lembra disso, no nosso primeiro encontro. Deixa eu fazer primeiro uma análise, porque pode ser que não seja vantajoso. Eu já sabia que ia ser. Mas a gente não pode ser tão audacioso de falar assim, você vai ver, tal. Vamos ver, vamos analisar, tal. Deixa eu fazer com calma. Daqui a 3 meses a gente bate um papo de novo. Eu já sabia que ia dar. Quando bateu aqui, quando eu falei pro pessoal, me dá aí o dashboard, o BI do condomínio do William. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caraca, meu irmão, acho que ele vai gostar de ver isso aqui. E aí a gente veio e falei, então assim, pessoal, você que está nos assistindo, não é uma forçação de barra. Testa, experimenta e veja. Se você já tem os medidores, se você já está com a concessionária fazendo a medição individualizada, tem caminho para você, tem alternativa para você. Testa. E eu duvido que você não se surpreenda como os nossos amigos se surpreenderam. Vai ser espetacular você, como gestor, mostrar isso para os seus condôminos, a solução que você está trazendo de uma economia significativa, que no final vai representar um dinheiro absurdo no orçamento doméstico e no orçamento do próprio condomínio. Às vezes, para uma família, pode ser uma viagem do final do ano, um presente especial, uma troca de um celular, uma coisa, só na economia da água. Isso tem muito impacto, pessoal, muito impacto. Gente, tem mais perguntas aqui, mas eu vou pular. E eu esqueci de fazer, aí eu estou falando para minha equipe agora do marketing, eu esqueci de fazer aquele comentário do vinho, mas eu vou fazer aqui um negócio que me veio na cabeça. Quando eu comecei a apresentar o vinho rosé, quem colocar lá nos comentários o minuto que eu falei do vinho rosé, vai estar concorrendo no sorteio que a equipe do marketing vai fazer a esse exemplar aqui do Marquese Cabernet Franc. Um vinho especial, eu vou até colocar mais para mim. Você quer mais, Patrícia? Vocês vão estar concorrendo a uma garrafa dessa aqui. Tá bom, tá bom. Eita, Patrícia, eu botei muito? Quer mais um pouquinho? Ah, você gostou do rosé. Vai concorrer a um exemplar dessa garrafa, porque isso aqui é um exemplar. São 660 garrafas. Eu não sei quantas ele já vendeu, mas só tem 659 aí disponíveis. Quer dizer, se não vendeu tudo ainda, né? Aqui é o numerado. Essa aqui é a garrafa 417, ó. 417. Não sei se ainda tem. Se não tiver, paciência, a gente sorteia outro. Gente, estamos chegando ao final. Deixa eu ver se é isso mesmo. Chegamos ao final. Eu acho que o objetivo aqui está claro. Para quem teve a paciência de nos assistir e de ver esse podcast, ele é um podcast instrutivo, que é exatamente os pontos que vocês síndicos colocaram. Falta divulgação, falta informação, falta as pessoas conhecerem mais. E esse é o objetivo daqui hoje. Do que a gente está fazendo? É levar essa informação para você, que não é mágica, não é feitiço, não é misticismo, é números, é dados, é ciência, é tecnologia e trabalho profissional para você pagar uma conta mais barata. Se você não quer pagar uma conta mais barata, eu não sei o motivo, mas a 225 sabe como fazer isso e de uma maneira profissional e de uma maneira adequada. Contacte aqui a gente e vocês vão ver e vão se surpreender como esses casos de sucesso aqui. Só são 3 porque não cabe todo mundo aqui, então a gente até alongou aqui para 3, mas tem outros casos, nós vamos ter outros podcasts trazendo casos como esse de sucesso. E aí, pessoal, eu quero agradecer demais, Patrícia, mais uma vez, essa disponibilidade de tempo, né? Já está com o tempo estourado aqui. Seja bem-vindo a esse novo modelo de gestão. Exatamente. Patrícia tem ali as redes sociais dela, Síndico Certo, segue ela lá, pessoal. Síndico Certo tem feito um trabalho muito legal. Ela tem consulta, o que o William fez com a gente, com a 225, foi lá nos grupos de síndico, e o pessoal de Samambaia também muito organizado, o síndico Samambaia aqui, a Patrícia também tem condomínios em Águas Claras. O William foi lá no grupo de síndicos, quem é essa empresa 225? Só perguntar,
para os condomínios que ela atua, para os moradores, quem é a síndico certo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados com o trabalho que a Patrícia tem feito. Siga ela lá, acompanhe ela lá, e é uma síndica extremamente dedicada, né? É muito atenciosa e ela é muito ponta firme. Ela cobra da gente aqui como fornecedor, tem hora que a gente sai nas porradas mesmo. É verdade. Porque ela cobra a gente de uma forma, às vezes, assim, muito além da conta, sabe? Mas ela está no papel dela, a gente tem esse discernimento. Lucas, meu querido, Eu que agradeço. prazer revê-lo, viu? Muito obrigado. Tinha que se acostumar a só se ver quando tem problema, né? É bom uma vez estar num ambiente bom, um ambiente tranquilo. William, meu amigo, obrigado por ter nos aceitado aqui, essa bagunça que nós fizemos aqui. O William é um síndico também diferenciado, tem pouco tempo que a gente conhece. Mas quando eu vi um cara da área de TI que sabe realmente a importância de dashboard, de BI, de indicadores, ele na hora ele entendeu, vou falar no jargão dos meus filhos, ele entendeu o rolê. E aí ele percebeu, na verdade, o ganho para o condomínio. E foi muito assim tranquila a assembleia dele, por quê? Quando você leva uma pauta que é leve, que é uma redução de 40% de conta, que você vai pagar uma conta, igual aquele morador, de 800 vai passar para 200, e com dado real dele, gente, não tem erro. Né, William? Verdade. Faça aí suas considerações aí pra gente. Agradeço, né, a oportunidade, o convite, né, uma honra. E a casa está sempre aberta aí à disposição. Né? E você que é síndico, você que é morador, né, que vai assistir esse podcast aqui, procure saber, se informar e vale a pena. Legal, gente. Então é isso. A gente agradece demais a presença de vocês. Esse podcast foi muito legal. A gente fez um pouco diferente para que você, nossa audiência, não fique enjoado da gente, né? Todo dia a gente fazendo a mesma coisa. Então a gente fez um modelo diferente, um modelo propositivo, informativo e trazendo sim cases reais de sucesso. 225, fazendo o que ninguém faz por você. Muito obrigado, pessoal.